Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você já cumprimentou uns 2 ou 3 crentes à sua volta aí ou não? Se não, faça isso. Se sim, faz de novo. Só para evitar parecer que houve acepção de pessoas, você faz com mais de um. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui, gente. Pastor Danilo disse que me convidou. Essa é a leitura dele. A minha é que ele me intimou. Alguém, você vai lá, eu falei, quem é que fala não para o Danilo? Então estamos aqui. Ele falou, Deus gosta de nós, mas eu também gosto muito de vocês, confesso. Sou muito abençoado por essa casa, por esse ministério. É uma alegria cooperar e perceber que é um ambiente profético especial essa noite. Então faz uma cara bem profética de crente. Fala de novo para alguém ao seu lado, papai vai te pegar de jeito. Eu estou muito feliz pela certeza do que Deus vai fazer e poder cooperar com Ele. Bom, eu gosto sempre de começar com 2 perguntas, que já era para fazer no início. Então vamos lá, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Amém. É tão curioso ficar olhando o rosto de alguns aqui. Então faz uma cara de deixa eu pensar. Bom, em todos esses anos, acho que é a primeira vez que eu apareço aqui, não trouxe livro. É estranho eu não ter nenhum livro para falar agora. Então, pelo menos vocês podiam pegar os livros do pastor Danilo hoje. Deixa eu só compartilhar. Quando eu estive aqui ano passado na revisão, eu sei que nem todo mundo conseguiu participar, eu fiz uma versão resumida aqui em 2 palavras, de uma conferência que no ano passado eu ministrei no Brasil todo. Eu fiz 70 edições dessa conferência em todos os estados do Brasil, por uma direção de Deus, além de compartilhar verdades, eu acredito na importância de um alinhamento doutrinário e profético que Deus vai fazer, mas eu entendi também que Deus queria que ao rodar o Brasil todo, isso fosse uma espécie de ato profético, declarando que essa mensagem vai cobrir, vai varrer a nossa nação, né? E o tema dessa conferência é o mesmo título de um dos meus livros, chamado O Impacto da Santidade. Normalmente eu falo 3 horas numa noite, não é hoje, fica tranquilo. E eu resumi isso aqui, eu creio que os vídeos estão disponíveis, tem uma versão aqui de 2 horas e pouquinho, somando as 2 coisas, mas em outubro do ano passado, eu estava ministrando em Jundiaí, e como era um sábado e nós começamos um pouquinho mais cedo, eu resolvi aproveitar o tempo que nós tínhamos, a possibilidade de um intervalo, e eu dei uma edição um pouquinho mais completa, amarrada. Nós falamos do assunto em 4 horas. E nós estamos disponibilizando isso, dividimos em 9 aulas, essas 4 horas, porque raramente alguém de nós tem tempo para sentar e ouvir tudo isso de uma vez. E a gente está disponibilizando isso no formato de um curso, que você acessa de forma gratuita. Então, depois, se você tiver interesse, né, é só ir lá no seguinte endereço, escola.orvalho.com, né? Lá tem uma variedade enorme de cursos online, mas você escolhe esse, Conferência, o Impacto da Santidade, e você vai ter acesso gratuito. O curso não é vendido, ele está liberado de graça. Você só vai ter que, né, fazer um cadastro de acesso simples e você vai poder ter acesso ao conteúdo. Se você for abençoado, que eu tenho certeza que você vai ser, eu vou pedir que você espalhe e nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas. Amém? Então, só para não falar que eu não falei coisa nenhuma, que eu não divulguei nada antes de começar, é isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Daniel. Se vocês puderem diminuir um pouco o meu retorno, eu vou dar menos trabalho com o microfone. Pode quase zerar para mim. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Daniel, capítulo 11, verso 32. O texto sagrado diz assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Outra versão diz: o povo que conhece o seu Deus
se tornará forte e fará proezas. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo, por gentileza. Diga: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Só mais uma vez: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Basicamente, o que nós encontramos nessa declaração é que o conhecimento de Deus, ele afeta aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. O povo que conhece ao seu Deus se torna forte. E é interessante quando a gente observa que isso é um padrão na revelação bíblica. O conhecimento de Deus afeta o que nós somos e o que nós fazemos. Por exemplo, no Novo Testamento, em 1 de João, lá no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O conhecimento do Deus que é amor me permite andar em amor, refletir aquilo que eu conheci dele, manifestar aquilo que eu refleti dele. Então, o meu propósito não é gastar tempo provando o padrão, mas em toda a Escritura nós vamos encontrar essa ideia sendo alimentada por afirmações seguidas de que o conhecimento de Deus afeta aquilo que nós somos e afeta aquilo que nós fazemos. Quando a Bíblia diz se tornará forte, essa palavra traduzida forte no original hebraico, shazak, significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser ou tornar-se forte, ser corajoso, ser ou ficar firme, ser resoluto ou persistente. Então, é por isso que talvez você encontre algumas variações na possibilidade de traduções. Por exemplo, a NVI fala do povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. Mas a palavra traduzida ativo ou fará proezas é a palavra hebraica asa. Ela significa fazer, manufaturar, realizar, trabalhar, fabricar, produzir, agir, executar, efetuar. Ela sempre está ligada à realização. Portanto, a Bíblia fala de um conhecimento de Deus, que não apenas afeta o que nós somos, a nossa firmeza, a nossa força, mas que nos conduz à realização. Esse conhecimento não pode ser olhado apenas de forma natural, porque o conhecimento de Deus é definido pelo próprio Senhor Jesus como um tipo de conhecimento que precisa entrar na categoria, na definição espiritual ou revelação. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus está diante dos seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ele começa questionando eles e perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Diante da pergunta de Jesus, as respostas são variadas. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ele responde, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí o Senhor diz para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Essa é a hora que Pedro olha para o Senhor e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você conhece o texto. Mas diante da declaração de Pedro, Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Ele diz: porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus chama o entendimento de Pedro, que o leva à conclusão de quem é Jesus, de uma revelação. E ele diz: essa revelação, interessante que a palavra revelação, no original grego, Apocalipse, o nome do último livro da Bíblia que nós temos é revelação. No inglês, eles não chamam pela palavra no grego, como nós, Apocalipse, eles chamam de revelação. Essa palavra revelação significa remover o véu. Revelar significa remover o véu, permitir que se enxergue aquilo que antes não se enxergava. E quando Jesus diz: foi meu Pai e não carne e sangue que revelou isso a você, Jesus está definindo que o conhecimento e o entendimento de quem Ele é não é mero conhecimento humano, natural, transmitido, alimentado ou fortalecido por vias humanas e naturais, mas é uma revelação. Então, eu quero, aproveitando a definição de Jesus, substituir a frase do conhecimento de Deus, o povo que conhece o seu Deus, já interpretando ela pelo que ela é, uma revelação. E eu quero te mostrar hoje, pela palavra de Deus, que a revelação vai nos conduzir
a um lugar de realização. Eu acredito, e agora não é apenas uma palavra de incentivo ou motivacional, eu creio que eu falo isso pelo Espírito de Deus. Esse ano será um ano de grandes avanços e conquistas para essa casa. É lógico que o que está se construindo progressivamente vai gerar e produzir já, naturalmente falando, resultados. A gente diz que é que nem uma bola de neve. Cada ano a probabilidade de se fazer mais é maior. Mas acredito que além de se colher o que se tem plantado ao longo dos anos, haverá um sopro além do normal. Mas nós precisamos cooperar com Deus. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus quer fazer. E se tem algo que vai cooperar para que a gente consiga sim, realmente intensificar esse nível de realização, né, em prol do reino de Deus, de produção, né, de cooperar com Deus e gerar resultados. Então nós precisamos entender a conexão entre revelação e realização. Isso é um tema que eu possa dar a minha mensagem hoje, exatamente esse. Revelação e realização. Quando definimos que o conhecimento de Deus vem por revelação, há algumas coisas importantes a respeito da revelação que nós precisamos entender. Eu acredito que a primeira delas que merece a nossa atenção é que toda revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Você pode repetir isso comigo? Só perfeito didático. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu digo, não, é didático. Então diga comigo, toda revelação de Deus produz uma revelação de mim mesmo. Se você ainda estiver disposto a falar com o vizinho, tem gente que não gosta disso, eu não quero te obrigar. Você só fala para ele, eu não quero conversa com você. Ele vai te entender, eu tenho certeza que ele vai te entender, né? Então, se você puder, fala para algum vizinho aí e diga para ele, toda a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Então, vamos olhar esse texto de Mateus que eu estou mencionando. Aqui em Mateus 16, logo depois de Pedro dizer, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus afirma, bem-aventurado é você, Simão, né, filho de Jonas ou Barjonas, não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. No verso 18, Jesus diz, também eu lhe digo. E esse também eu lhe digo é o que me chama a atenção. É como se Jesus estivesse falando, você fez uma revelação a meu respeito, agora é a minha vez, e eu vou fazer uma revelação a seu respeito. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vem uma revelação de quem Pedro é. Mas olha o verso 19, o seguinte. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Sempre que há uma revelação de Deus, há uma revelação de nós mesmos, sobre quem nós somos e sobre o que nós podemos fazer. Toda a revelação de Deus vai produzir uma revelação de nós mesmos. À medida que nós vamos observando isso pelas Escrituras, podemos reconhecer a repetição de um padrão. Agora, eu poderia simplesmente destacar essa revelação boa que Pedro teve. O Senhor Jesus não estava dizendo, como durante muito tempo, né, a igreja romana bateu nessa tecla, que a pedra principal fosse Pedro. Há um jogo de palavras no original grego. Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, no grego Petrus, uma pequena pedra, um pedaço de rocha. E ele diz, e sobre esta pedra, no grego Petra, uma grande rocha. Ele não está falando da mesma pedra, nem da mesma rocha. Ele diz, edificarei a minha igreja. Nós sabemos que a pedra principal nunca foi Pedro, é o próprio Senhor Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual está posto, que é Jesus. Ele é apresentado como a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores ou edificadores rejeitaram. O tempo todo isso não está em discussão. O próprio Pedro, em momento algum, entendeu errado a declaração de Nosso Senhor. Tanto que lá na sua primeira epístola, 1 de Pedro, se você for rápido de endereço, acompanhe comigo, senão só preste atenção. 1 de Pedro 2, 4 e 5, nós lemos assim, o apóstolo Pedro mesmo dizendo, chegando-se a ele, está falando de Jesus, a pedra que vive, ou dependendo da versão, pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, ou dependendo da versão, pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Pedro destaca que Deus está construindo uma casa espiritual. E diz que Jesus é a pedra viva, a pedra principal. Mas ele diz que nós também somos como pedras vivas edificados sobre ele. Por que sobre ele? Porque ele é a pedra principal. No entanto, apesar de Jesus estar dizendo a Pedro que ele não era a pedra principal, a revelação é fantástica. Ele está dizendo: Pedro, você é feito do mesmo material que eu. Você será colocado sobre mim para que a casa de Deus seja edificada nessa terra. E essa ideia, o entendimento de reconhecer que na nova criação somos parecidos com Ele. 1 de João 4,17 diz: assim como Ele é, também somos nós nesse mundo. Acredito que, à medida que os crentes começarem a entender a sua identidade em Cristo, isso vai ser algo revolucionário. E essa revelação de quem somos nele precisa encher e encharcar o meu e o seu coração. No entanto, esse não é o único tipo de revelação que a gente tem de nós mesmos quando somos expostos a uma revelação de Deus. Há um outro tipo de revelação que não parece ser tão agradável ou tão empolgante. A palavra de Deus fala de quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lá em Juízes 6. E quando ele entendeu quem é que estava falando com ele, principalmente no momento em que o anjo desaparece, na hora que o sacrifício foi aceito, a reação de Gideão é dizer: eu vou morrer. Eu vou morrer. Isaías, no capítulo 6, quando ele tem uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono, os serafins à volta proclamando a santidade de Deus, a reação de Isaías é: ai de mim que vou perecendo. Esse perecendo é: eu vou morrendo. Quando a gente olha no Novo Testamento, o apóstolo Pedro cede o barco para Jesus, e Jesus nunca vai se utilizar do seu tempo ou do seu negócio sem te recompensar por isso. Pedro estava num momento ruim do trabalho, né? Ainda bem que ele não deu desculpa a Jesus que o barco não estava à disposição, que ele tinha que correr atrás do prejuízo, porque o que ele conseguiu cooperando com o reino de Deus, ele não conseguiria só trabalhando e fazendo sozinho as coisas do seu jeito. Pausa, deixa eu aproveitar o momento, ser oportunista e dizer: toda vez que você sacrifica um pouco do seu tempo, dos seus negócios, para cuidar das pessoas, para evangelizá-las, para levá-las a Cristo, para discipulá-las, você não está perdendo seu tempo e nem os seus ganhos. Alguém que te recompensa. É depois desse momento que o Senhor Jesus diz: agora vamos resolver o seu problema, Pedro. Joga as redes para o lado do barco. E nesse momento daquela pesca milagrosa relatada em Lucas 5, Pedro olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. O que nós temos em comum nesses três exemplos que eu dei? Gente que ao perceber quem era a pessoa diante deles, uma revelação e uma manifestação divina, eles enxergaram também o seu aspecto falho, aquilo que precisava ser mudado nas suas vidas. E eu descobri, observando na Bíblia, nós estamos tentando resumir e trazer uma aplicação prática aqui. Eu não quero tentar ser detalhista demais. Eu acho que Deus quer muito mais nos inspirar nessa noite do que só trazer o entendimento do que é instrução ou o princípio bíblico. Mas eu preciso, no mínimo, deixar essa base. Nas revelações bíblicas, normalmente nós vamos perceber que a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Mas a revelação que nós temos de nós mesmos, ela tem sempre dois aspectos ou dois tipos distintos. Ou Deus vai mostrar o que nós somos nele, ou Ele vai mostrar o que ainda nós não somos nele. Ou Ele vai mostrar a realidade da nossa posição, ou Ele vai mostrar a realidade natural que ainda não foi afetada pelo entendimento de quem nós não apenas somos nele, mas do que podemos nos tornar aqui embaixo. Eu acredito que é importante a gente entender, não só que uma revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos, mas entendemos a dinâmica dos dois tipos de revelação. Eu sei que quando Deus mostra esse aspecto das nossas falhas, das nossas limitações, a ideia dele não é mostrar esse aspecto negativo, imperfeito, falho, pecaminoso, para simplesmente nos descartar, para dizer: por causa disso você não serve. Porque o curioso é que nesses três exemplos que nós demos, falando de Gideão, depois de Isaías e depois de Pedro, todos eles, ao entrarem nesse lugar de uma revelação negativa do que ainda não era, do que lhes faltava, eles receberam de Deus um comissionamento. Para Gideão, no mesmo momento, o anjo do Senhor diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Para Isaías,
há uma voz se manifesta clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Novamente nós temos uma convocação e a proposta de uma missão. Para Pedro, que diz: ai de mim que vou perecendo, o Senhor olha para ele e diz: até hoje você foi pescador de peixe, mas eu farei de você um pescador de homens. Em cada um dos três casos, uma missão é apresentada, é proposta, é confiada a eles. O que claramente me faz entender que o propósito da revelação do aspecto ruim não é nos colocar numa posição onde Deus olhe para mim e para você dizendo: por causa disso não posso te usar. Pelo contrário, é meio que uma declaração de: apesar disso, eu não apenas posso, mas eu tenho certeza, eu estou seguro de que eu quero te usar. Aliás, quando Isaías diz: ai de mim, eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa do altar e tosta a boca do profeta. Ele diz: descobriu o seu problema? Sim, agora vamos para a próxima fase, resolver o seu problema. Para quê? Para que você possa se permitir cumprir o seu propósito. Eu lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, estava orando pela nossa igreja, dizendo: Senhor, foi o Senhor mesmo que disse, a seara é grande, tem muito trabalho, né? Os trabalhadores são poucos. Mas o Senhor nos instruiu a clamar ao Senhor para enviar os trabalhadores para a seara. Eu estou aqui diante do Senhor, dizendo: desperta os líderes, desperta os ministérios, desperta aquilo que está dentro dos meus irmãos e que nem eles viram. Só o Senhor pode, de fato, mobilizar esse povo. Eles jamais se levantarão para ser um exército se o Senhor não provocar isso neles. Eu estava ali orando, clamando por isso, e o Espírito Santo falou comigo de forma nítida e clara. Ele disse assim: antes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E ficou só nisso, na reticência. Eu corri para o texto de Isaías 6. E eu percebi que antes de Deus provocar a resposta de alguém que diga: eis-me aqui, envia-me a mim, Ele primeiro mostrou limitações para poder corrigi-las, para depois dizer: então agora eu posso te levantar e eu posso te usar como eu planejei. As minhas e as suas limitações não nos impedem de receber a convocação, mas Deus só está mostrando elas porque Ele planeja trabalhar nelas para que elas não nos impeçam de cumprir a comissão. Quem está entendendo, diga amém. Cada vez que a palavra de Deus fala de limitações e de falhas de qualquer homem e mulher de Deus ao longo da Bíblia, não tem o propósito de com isso desmerecer. Você lembra de Elias? O livro de Tiago diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pensa no cara bipolar, era o tal do Elias. É sério, gente, uma hora estava fazendo descer fogo do céu, o povo caindo de joelho, gritando: só o Senhor é Deus. Um cenário de avivamento que talvez todo homem e mulher de Deus sonhou viver. O cara está vivendo a manifestação da glória. Daqui a pouco ele está no deserto e depois vai repetir isso numa caverna, pedindo para si a morte. E eu fico tentando entender o Elias, porque a Bíblia diz que quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para salvar a vida. Agora ele está dizendo para Deus que quer morrer. Se eu sou Deus, eu falo para ele: então volta lá que Jezabel resolve o seu problema. Quando Jezabel quer matar, ele não quer morrer. Agora que ele fugiu de Jezabel, ele quer morrer. Aí eu fico me perguntando: será que Elias sabe o que é? Outro dia alguém falou: não, pastor, talvez ele era machista e não queria morrer pela mão de uma mulher. Não falou nem mulher. A verdade, gente, é que tem hora que nem a gente se entende, nem a gente entende essa volubilidade de sentimento. É verdade ou não é? Mas a Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós. Então, na hora de chamar o Elias de bipolar, a gente ri. Mas a Bíblia só está dizendo que ele era farinha do mesmo saco. A Bíblia está dizendo que ele era semelhante a cada um de nós, a mim e você. Porque naturalmente nós temos essa inclinação. Mas a Bíblia diz: ele era bipolar? Era, mas orou e os céus se fecharam por 3 anos e meio. Ele era bipolar, limitado? Era, mas orou outra vez e os céus se abriram. A Bíblia não apresenta as limitações dele para dizer por causa disso não pôde. A Bíblia apresenta isso para dizer apesar disso, marcou sua geração, escreveu história, foi alguém diferente, relevante, significativo nos seus dias. Então nós precisamos entender que há um propósito por trás das duas revelações. Da revelação boa, eu não vou chamar outra de ruim, porque Deus não faz nada ruim, e da outra aparentemente não tão boa. Agora, nós só precisamos entender como lidar com esses dois aspectos da revelação.
entender a importância que eles têm no que Deus quer produzir em nós, para que a gente possa ser o povo não só da revelação, mas da realização. Para que a gente possa escrever história, para que a gente possa cooperar com Deus, para que a gente possa fazer algo singular e significativo para Deus nos nossos dias. Então, quando falamos dessa revelação de quem nós somos nele, é aquele momento que a gente estufa o peito e consegue enxergar coisas que não temos em nós mesmos. Mas no momento onde Deus expõe nossas limitações e falhas, é uma situação desconfortável. Porque diante da revelação de Deus, aquilo vem à tona de tal forma que a gente também não consegue negar ou esconder aquilo. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com esses dois aspectos. Dá uma olhadinha comigo o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Dá uma olhadinha no versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se você olhar só o versículo 9, chega a ser quase desanimador. Paulo está dizendo: eu sou o menorzinho, o mais fulamba dos apóstolos, o mais insignificantezinho. Aliás, eu nem merecia estar aqui, não merecia o título, não merecia o chamado, porque eu conheço muito bem a minha história, eu persegui a igreja de Deus. E deixa eu te dizer, tem muita gente se avaliando a partir do que foi. Graças a Deus, Paulo não para no versículo 9. No versículo 10 ele diz: mas, e eu louvo a Deus por esse mas. Anos atrás peguei uma mensagem na nossa igreja chamada o fator mas, onde esse mas vem rasgando, fazendo diferença. Ele diz assim: mas, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles quem? Os apóstolos, que eu nem era digno de ser chamado apóstolo como eles. Ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo: se eu olhar a minha história, eu não merecia estar onde eu estou. Então por que é que você está aí? Por causa da graça de Deus. Eu não cheguei aqui por mérito, eu não cheguei aqui por habilidade, eu estou nesse lugar por causa da graça. A graça é uma força capacitadora, não apenas para viver a vida cristã. Quando a Bíblia fala de ministério, há relações com a graça. Os dons ministeriais são chamados dons da graça de Deus. E nós precisamos entender que o nível de produtividade que eu e você podemos ter no reino de Deus não tem a ver com habilidades pessoais, tem a ver com o entendimento do que é a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Eu me lembro de uma conferência, nós estávamos, a unção de Deus fluindo, aquele mover gostoso, aquela glória que era até pesada sobre a gente. O irmão chega para mim e diz: pastor, eu queria tanto ter o que você tem. Ele diz: mas diferente de você, eu não nasci num lar cristão. Meu primeiro presente não foi a Bíblia. Eu não vivi essa vida separada para Deus que você viveu. E à medida que ele ia descrevendo coisas da minha vida, que até eu fiquei me perguntando como é que ele conhece minha biografia tão detalhadamente. Ele dava a entender que eu só estava vivendo o que eu estava vivendo em Deus, porque eu tive uma vida diferente que me fez, abre para depois fechar aspas, merecedor daquilo. Eu falei para ele: você prestou atenção na bobagem que você está falando? Eu falei: você está vendo aquele outro homem de Deus, aquele entrou mais fundo no rio de Deus do que eu. Foi aquele, eu estou olhando para ele e dizer: eu quero ser que nem ele quando crescer. Imagina aquele que vida não teve. Se o senhor chegou onde chegou com toda essa coisa especial, imagino ele. Falei: eu vou te contar como foi a vida dele. Aquele ali, aos 6 anos de idade, ele começou a se prostituir. Aos 8, já estava envolvendo com esse tipo de coisa. Nessa fase de pré-adolescência, já começou o envolvimento com drogas pesadas e álcool. Nessa, um outro nível de delinquência. E quando eu ia falando para ele, eu olhava e dizia: não. Falei: vai perguntar para ele. Falei: você quer saber? Tem um mexido nas costas que ele tem. E me parece que não é um só. Ele olhava para mim e dizia: não é possível. Eu dizia: é. Você não vai chegar a lugar nenhum achando que você escreve uma história baseada na sua habilidade e merecimento. Eu falei: se você quer fazer alguma coisa diferente para Deus, a primeira coisa que você precisa entender é o que é a graça de Deus, o que é essa manifestação dos céus, que nos leva além das nossas limitações, que nos leva a um lugar onde a gente será útil para Deus em formas que nós nem conseguimos ainda imaginar. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Tem gente que fica só na primeira parte do discurso. Não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu lembro de um dia um irmão encorajando: querido, eu olho para você e consigo te ver no mínimo, liderando uma célula, discipulando pessoas. Diz: não, pastor. Eu só sou
a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu até hoje estou tentando entender os desdobramentos da frase dele, mas obviamente ele está dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo. Como se viver esse lugar de cooperação com Deus e a obra de Deus dependesse de habilidades humanas ou naturais. Se fosse isso, gente, aí seria a nossa realização e não a obra de Deus. Mas sabe qual é o problema? A gente, além de confundir isso, achar que tem que ter uma habilidade que não é bem o que Deus está contando, a gente ainda usa esse argumento todo, contrário à palavra de Deus, para por trás disso posar de humilde. Porque muita gente que está se desmerecendo, ele acha que o discurso dele é de humildade. Tem uma frase do grande escritor C.S. Lewis, que eu gosto muito dessa afirmação dele. Ele diz, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. É só você sair do centro. Você não precisa se depreciar. Agora tem gente se depreciando, se colocando no lugar de inabilidade, incapacidade completa para ser um instrumento de Deus. Mas ele ainda pode de humilde. Eu não sou nada. Eu sou o menor na casa do meu pai, que é a menor na tribo, né, de Israel, que é a menor de todas as tribos. Porque leu isso em algum lugar, ele achou bonito. E ele acha que repetir isso é sinônimo de espiritualidade. Agora, ou de humildade. Humildade não é autodepreciação, gente. Olha como o nosso conceito de humildade está equivocado. Se eu chegasse aqui hoje, afirmando para você que eu sou mais humilde do que todos vocês, você ia me achar humilde? Não. Porque na nossa cabeça, quem é humilde não pode falar que é. Porque o humilde nunca fala bem de si mesmo, ele só se deprecia, ele só se diminui. Agora me explica como é que Jesus fala para a gente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, eu sou o padrão de humildade a ser seguido. Agora, se eu falar que eu sou mais humilde, você não me achar humilde, o que é que nós vamos falar de Jesus agora? Porque Jesus nunca se depreciou. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então ele dizia, eu só falo o que eu ouço meu pai falar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. O tempo todo o reconhecimento do pai é a fonte, eu não estou fazendo isso de mim mesmo. Mas ao não se colocar no centro, ele não necessariamente precisava se depreciar. Quem está entendendo a diferença? Nós muitas vezes temos um conceito de humildade que se tornou apenas uma máscara para a gente valorizar de uma forma além do que deveríamos, os nossos erros, as nossas limitações, vamos falar assim, as nossas imperfeições. Então, como lidar com esses dois aspectos da revelação? Porque os dois são importantes, porque eles produzem um equilíbrio. Não confunda isso. Outro dia o irmão falou, é tipo um yin yang cristão. Eu falei, não. São duas coisas importantes porque elas se complementam. Em que sentido se complementa? Eu tenho visto alguns grupos que enfatizam muito a importância de entender quem nós somos em Cristo. Eu confesso, esse ensino já me abençoou muito, marcou minha vida, me permitiu ser muito mais útil para Deus. Mas eu vi muitas vezes pessoas desses grupos que dão essa ênfase, começaram a ir para um lugar de orgulho. Os caras começaram a achar que eles eram quase a quarta pessoa da Trindade. E acredito que Deus nunca quis produzir esse efeito em nenhum de nós. Quando Deus, ao mesmo tempo que nos mostra quem somos nele, o que podemos nele, mas também nos lembra que nós somos sem ele, isso não nos permite nem viver no extremo do orgulho e nem no extremo de uma desqualificação, de uma humildade que virou, uma falsa humildade que virou depreciação. Há um lugar de equilíbrio aqui no meio, onde eu entendo que o que eu sou não é necessariamente a minha história, o que eu vivi, mas a manifestação da graça de Deus. Ao mesmo tempo que me leva a entender uma identidade que eu tenho nele, me leva a não esquecer o meu passado. Paulo não esqueceu o seu passado, ele está dizendo, eu não merecia ser chamado apóstolo, eu não merecia estar nesse lugar. E é importante que eu e você lembremos quem nós éramos, de onde nós saímos, porque isso só realça a graça de Deus. Agora, nós não podemos ter uma lembrança dessas coisas que anule a graça de Deus. Dá para entender a diferença? Então, quando existe essa lembrança, eu sei muito bem quem eu, sem Deus, sozinho sou. Isso vai fazer com que eu nunca largue dele, com que eu nunca deixe de abraçar a graça que ele manifestou na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, me lembra que eu não posso nunca, do lado de cá, só com o entendimento da revelação de quem eu sou nele, ficar metido. Porque eu não sou nada disso de mim mesmo. É uma manifestação da graça de Deus e do favor de Deus na minha vida.
Então, me parece haver uma importância nesse equilíbrio entre fraqueza e força. Porque perceber nossas fraquezas nos permite ser trabalhados por Deus. E, consequentemente, não nos gloriamos em nós mesmos. Você lembra de Paulo, em 2 Coríntios 12, nos versículos 9 e 10, fazendo afirmações que parecem um paradoxo, uma aparente contradição. Ele diz, quando estou fraco, então é que sou forte. Pensa num negócio confuso. Mas Paulo, se você está fraco, você é forte? Como isso é possível? No texto ele diz, então ele me disse, Paulo falando do que o Senhor lhe disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga comigo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele fala de uma fraqueza, onde ele reconhece a sua limitação, mas o leva a um lugar onde ele depende da manifestação da graça de Deus. Quando sou fraco quando reconheço que não sou nada de mim mesmo, não tenho nada a oferecer. Isso me coloca no lugar de dependência de Deus em vez de autossuficiência. Isso me leva a conectar com a fonte da força, que a fonte da força é Ele, a força não está em mim, a força não está em você, ela vem do Senhor. Então reconhecer que eu e você não temos o que deveríamos ter, nos leva, em vez de entrar no exagero da autossuficiência, entrar no lugar da dependência do que Ele pode fazer em nós. E de vez em quando, Deus vai usar uma linguagem bíblica, que eu brinco, que esculhamba com a gente. Dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, considere a vocação de vocês. Paulo está dizendo, dá uma olhada, uma espiada, não só na sua vida, mas na turma à volta de você. Ele diz, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Basicamente, ele está dizendo, dá uma olhada à sua volta, na turma aí da igreja que compõe o corpo de Cristo. E você vai descobrir que ela não é composta só da nata. Não é só diretoria. Não é só gente top. E ele fala desde sábios, poderosos, de nobre nascimento. Se não é isso, é o quê? No verso 27 ele diz, pelo contrário. O que você acha que é o contrário disso? Esculhambou com a gente. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. No final das contas, Deus não quer ninguém chegando diante dele no dia final para dizer, até o Senhor sabe que eu era o cara. No final das contas, só tem uma coisa que Deus espera, que se a gente for se gloriar, que a gente não se glorie de nós mesmos. Verso 31 diz, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Haverá um dia onde eu e você vamos estar diante do tribunal de Cristo, onde haverá recompensa por tudo aquilo que fizemos. E quando for apresentado o histórico de tudo que nós fizemos, eu e você vamos olhar para trás e dizer, pois é, Deus, nós dois sabemos que eu não merecia nada disso, que eu não podia nada disso, que eu não conseguia nada disso. E naquele momento nós vamos nos gloriar nele, no que Ele fez em nós, não no que nós fizemos sozinhos. Se nós começarmos a entender isso, a conduta precisa mudar. Outro dia eu convoquei um irmão para se disponibilizar numa certa área de serviço. E ele tentou gastar um tempão se desqualificando para me provar que ele não era a pessoa. Eu falei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você fala de você, dizendo que você não é, não pode, não consegue, mais convicto que eu estou de que você é o cara. Ele diz, como assim? Eu falei, está aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as desprezadas, que não são. Você está entrando na definição mais profunda de quem não é. Mas quanto mais você me prova que não é, mais eu acredito que é você que Deus quer usar. Irmão, Deus não está procurando um bom currículo de habilidades naturais. Ele quer que no final das contas você e o mundo todo olhem para aquilo que nós fizemos e reconheçam, foi Deus purinho, foi a graça de Deus, foi a manifestação dos céus. Então está na hora da gente parar de usar isso como desculpa. Aliás, eu percebo que se por um lado, Deus quer que a gente perceba nossas fraquezas para não nos gloriar em nós mesmos, e sim nele. Por outro lado,
parece quase contraditório. Ele também quer que a gente entenda a nossa força nele. E que a força vem dele. E o tempo todo Deus vai tocar nesses assuntos de fraqueza e força de uma maneira combinada que é até difícil compreender às vezes. Desde garoto eu gostava muito de uma declaração lá no livro de Joel. Joel capítulo 3, se você for rápido de endereço, me acompanhe. No versículo 10, a Bíblia diz assim: e diga ao fraco, eu sou forte. Eu me lembro ainda da minha adolescência, sendo instruído a ter uma boa confissão, a falar alinhado com a palavra de Deus, de gente me dizendo, para de ficar falando que você é fraco. Deus mandou você dizer que é forte, porque você não é fraco coisa nenhuma. Um dia eu estava ouvindo o cara e falei, pera. Como que eu não sou fraco coisa nenhuma? Deus me chamou de fraco. Ele diz, diga o fraco. Ele não falou, diga o que acha que é fraco, mas não é fraco. Ele diz, diga o fraco. Ele olhou para mim e para você e disse, fraquinho que dá dó. Ele olhou e falou, eu estou vendo o que todo mundo está vendo, é fraco. Mas por que ele mandou eu e você mudarmos o discurso? Vamos ler o versículo anterior para entender. Verso 9. A palavra de Deus diz, proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes. Valentes aqui são soldados. Deus estava falando de um recrutamento para essa guerra santa ser proclamada. Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Então Deus está anunciando uma guerra e Deus está improvisando um exército que ainda não existe. Ele diz, chegou a hora de recrutar, de levantar os valentes. Começa a convocar os homens de guerra. No verso 10 ele diz, forjai espadas das vossas relhas de arado, lanças das vossas podadeiras. Pergunta, esse povo estava pronto? Não. Sabia que a guerra? Não. Tinha treinamento militar? Não. Tinha arma? Também não. Deus diz, improvisa. Pega as ferramentas de trabalho de vocês. Relhas de arado, lanças e podadeira. Vamos transformar isso em espada. Vamos transformar isso em lança. Vamos levantar esse exército. É nessa hora que Deus diz, e digo fraco, eu sou forte. Deus nunca estava dizendo que nós éramos fortes. Ele está dizendo que a gente era fraco mesmo, mas Ele está dizendo o seguinte, você é fraco, e você vai pensar que você é fraco quando você estiver cuidando da sua vida, dos seus negócios. Mas quando eu te alisto para a minha guerra, e quando você vem lutar a minha batalha, esqueça a sua fraqueza, você não está confinado a ela, você vai lutar com a minha força agora. Então nós não deixamos de ser fraco, nós só descobrimos agora uma fonte de forças que vai fazer com que eu e você nos movamos acima das nossas fraquezas e limitações e possamos viver algo extraordinário. A minha oração é que nessa noite Deus abra os seus olhos, você saia daqui assim ligado no trifásico, sangue nos olhos, faca no dente, dizendo ninguém vai me parar. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu posso viver algo muito maior do que aquilo que eu sou sozinho, apenas em mim mesmo ou de mim mesmo. Agora, eu acho incrível a incoerência dos crentes. A gente está lá num culto e a gente começa a afirmar quão grande, extraordinário, glorioso e poderoso é o nosso Deus. E a gente canta, poderoso Deus. Mas quando esse Deus aparece, ou mesmo que não apareça, fala ao meu e ao seu coração, para dizer, eu quero que você faça isso. Aí a gente começa a contradizer tudo que a gente disse dele. Porque muitas vezes eu e você agimos de um jeito, onde esse Deus que nós chamamos de o poderoso, todo-poderoso, parece que ele não tem nenhum serviço de recrutamento e seleção decente no céu. Que cada vez que Deus escolhe alguém, diz, não, o senhor está errado. O senhor não sabe com quem está falando. O senhor não sabe quem está chamando. É absurdo o que eu e você fazemos. A gente diz que ele é poderoso, que ele é sábio, que ele é completo, absoluto de si mesmo. Mas quando ele olha e diz, eu vou te usar. Não. Nem o senhor é capaz de fazer isso com alguém como eu. Eu fico olhando e digo, que crença é essa que nós temos em Deus? O que é que nós pensamos a respeito dele? Eu descobri na Bíblia como você pode tirar o Deus longânimo e paciente do sério. E eu quero te mostrar isso. Eu quero que você aprenda. Que isso, pastor? O senhor está querendo que eu tire Deus do céu? Não, eu quero que você aprenda como tirar para nunca fazer isso. Então vá comigo lá para Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 10. O Senhor se manifesta naquela sarça a Moisés.
E naquela sarça o Senhor dá um comissionamento a Moisés. Qual a resposta de Moisés? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, nem antes da sarça, e nem nesses segundos ou minutos que acabaram de passar eu estou vendo diferença nenhuma. Ele diz o seguinte: pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele está tentando explicar para Deus: o Senhor escolheu o cara errado. O Senhor não parece ter um bom processo de recrutamento e seleção. O Senhor achou logo o que não tem as qualificações ou as habilidades necessárias. O Senhor está errado. Embora a gente não admite nem pensar, ouvir uma ideia dessa, inconsciente nós estamos dizendo, o Senhor é Deus coisa nenhuma. Deus pacientemente responde para Moisés, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo ou que vê o cego? Não sou eu, Senhor. É como se Deus dissesse: não sou eu o fabricante. Não sou eu quem entendo o defeito de fábrica e da manutenção deles. Olha o que Deus diz na sequência, verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Eu imagino que é como se Deus estivesse olhando para Moisés dizendo: sabe de nada, inocente. Você acha que eu, Deus onisciente, não sei das suas limitações? Na verdade é você que não sabe quem eu sou. Eu sou fabricante, eu entendo desse negócio, então preste atenção, Moisés. Eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que é de falar. Deus está dizendo: você acha mesmo maluco que eu ia confiar na sua habilidade, que eu ia colocar o destino do meu reino dependendo de quem você é? Eu vou te levantar a um lugar onde você vai descobrir habilidades que você não tinha, capacidade que você não teve. Sou eu que te capacito. Irmão, não é para uma hora dessa o cara levantar a mão para o céu, glorificar de pé, falar em línguas. É o que eu esperava do Moisés, mas olha o que o cabeção do Moisés faz. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Tipo, qualquer um presta, qualquer um dá conta, qualquer um consegue, mesmo, menos eu. Olha o que diz o versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Você quer tirar Deus do sério? Continue dando desculpa. Continue dizendo para ele que você não pode. Continue tentando convencê-lo que você é a escolha errada. Continue ignorando ele te dizendo: mas sou eu que vou te capacitar. Eu não sou doido de contar com a sua inabilidade. Mas ainda que ele está insistindo e a gente ignorando, isso vai provocar a ira de Deus. Nós precisamos ser coerentes. Se Deus é um pouquinho do que a gente tem acreditado e declarado que Ele é, como Ele não pode pegar alguém esculhambado como a gente para fazer algo extraordinário, escrever uma história diferente? Nós precisamos entrar no lugar de revelação de quem Ele é, o que inclui o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jeremias capítulo 1, para não ficar só na conta do Moisés, parecer que só ele era custoso, trabalhoso para Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A gente fala sério, o próprio Deus falando com você um negócio desse. Eu enlouquecia. Tivesse ouvido um negócio desse. Aí o que o Jeremias responde para o Senhor? Versículo 5, 6. Então disse eu: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Talvez a melhor tradução aqui seja menino. Ele não está mais falando da criança recém-nascida, mas de alguém que não chegou à maturidade. Quando ele responde isso, olha o que o Senhor diz para ele no 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Irmão, o que Deus está falando para o profeta Jeremias? Ele diz: quando você estava no ventre da sua mãe, quando você era só um feto, eu te consagrei profeta. Eu te ungi. Eu fico imaginando, se quando ainda era um feto, Deus já olhou e disse: já é profeta, o que me faz classificá-lo na posição de um profeta. Imagina. Eu queria agradecer vocês terem rido disso, gente.
Não é todo mundo que entende o meu esforço. Eu imagino que a hora que esse bebê nasceu e deu aquele primeiro chorinho, com a primeira palmadinha da parteira, já era um choro profético. Significa que logo depois, quando ele é menino e cresceu mais do que a criança recém-nascida, mais do que o profeta, no mínimo, ele já tem que ser um profeta melhorzinho do que era antes. Mas ele está diante de Deus, dizendo, eu não passo uma criança. Deus diz, não fala isso. Te ungi desde que era criança, você vai alegar aqui porque a criança não pode? E a minha unção que estava sobre você desde que você era criança, tinha qual propósito, tinha qual finalidade? O Senhor diz, a quem eu te mandar você irá, o que eu mandar você falar, você vai falar. Deus está dizendo, maluco, nunca dependi da sua habilidade. Eu sou Deus. Não sou a criatura como você, que acreditaria que alguém como você pode ser útil, só com a sua habilidade. Sou eu que te capacito, cabeção. Na versão dos nossos dias do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada. Deus está dizendo, acorda, Gerê. Acho muito legal chamar os amigos, chama Jeremias de Gerê. Olha o verso 8, Deus diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus está dizendo, nunca era o que você ia falar sozinho, eu deposito isso dentro de você. Agora, por que essa reação de Deus diz, não digas? Porque Ele sabe que quando eu e você ficamos nos diminuindo, em nome da humildade, nós não estamos cooperando com Deus, nós estamos nos enganando, nós estamos sabotando a obra de Deus. Está na hora da gente começar a acreditar que não depende de nós. Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês serão levados para testemunhar diante de reis. A maioria de nós hoje, se ouvisse isso, ia subir o nível do ministério. Irmãos, eles ficaram provavelmente apavorados. Isso é uma conclusão cultural. Por quê? Você imagina que nos dias do Império Romano, que está sustentando o que o Império Grego havia promovido no mundo todo, um alto padrão do discurso e da retórica. Ninguém chegava diante de um rei falando de qualquer forma. A Bíblia diz no livro de Atos que os judeus, quando resolveram acusar Paulo, contrataram um orador profissional, um tal de Tértulo. Porque não era qualquer um que podia se dirigir ao rei, nem falar de qualquer maneira. Agora Jesus está dizendo, vocês vão ser testemunhas minhas diante de reis. Você imagina aquela turma que a Bíblia chama de iletrados. O desespero deles pensando, nós não temos qualificação, nós não temos habilidade, nós não temos treino para isso, nós não temos esse nível de formação, a gente não é capaz. Mas Jesus olha e diz, mas não tenham medo, porque naquela hora não será vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por meio de vocês. O que é que Jesus está dizendo? Se eu quero vocês diante dos reis, eu preciso de um bom trabalho, e eu não sou doido de confiar na sua habilidade. Mas eu também não preciso descartar a sua inabilidade. É só te empoderar, é só te turbinar pelo meu Espírito, é só te turbinar pela graça. Irmão, Deus olha para a gente como eu e você, e Ele consegue ver um nível e uma dimensão de realização que a gente não sonha. Mas está na hora da gente começar a acordar e perceber isso. Vira para um ou dois do seu lado e fala para ele, você não tem ideia do que Deus vai fazer em você, através de você. Fala para algum outro irmão, fala, você não tem noção do quanto Deus vai te usar ainda. Eu vou repetir o que eu falei antes. Olhando para a palavra de Deus, eu percebo que quando Deus destaca fraquezas e limitações, nunca é para trazer a ideia de empecilho. Lembra que nós falamos de Elias? Era semelhante a nós, orou, os céus se fecharam. Era semelhante a nós, orou de novo, os céus se abriram. Eu gosto muito de uma frase que eu ouço muito do meu pastor. Alguém que me inspira com o nível de realização que produz. O tempo todo ele diz, não é por causa de nós, é apesar de nós. Quando eu e você entendemos isso, as coisas começam a mudar. Eu sinto que a gente precisa orar, eu quero que você se coloque em pé. Eu creio que nessa noite, e não é um chavão pelo tema do evento. O evento foi convocado e começou a ser realizado debaixo de uma direção de Deus. Eu creio que Deus quer produzir ativação.
há uma consciência maior do que nós somos e podemos nele, que vem diretamente dele. Pastor, se a chave de aumentar a realização é ampliar a revelação, como nós podemos entrar numa revelação maior de Deus? Eu acredito que esse é o ponto prático. Através do profeta Jeremias, Deus fez uma declaração que eu e você não podemos ignorar. O Senhor diz: invoca-me, Jeremias 33:3, e te responderei. Mas ele não parou aí. Infelizmente, a maioria de nós para aqui. A gente acha que a oração é: eu invoco, Deus atende, eu peço, Ele responde, e a gente para aqui. Ele nunca parou aí, Ele não quis que parasse aí. Ele diz: invoca-me e te responderei. O que é que vem depois? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Preste atenção, oração não é apenas um ambiente de resposta às nossas petições. Oração é um ambiente de revelação. Oração produz a consciência de coisas que ainda acontecerão. Outro dia alguém me perguntou: pastor, como o senhor recebe suas mensagens? Aquilo que o senhor prega normalmente vem quando o senhor está lendo a Bíblia. Eu falei: não, e eu tento ler e meditar um bocadinho. Eu diria que de 80% a 90% do que eu prego, eu não recebo de Deus quando eu estou lendo a Bíblia. Eu recebo quando eu estou orando. É lá no ambiente da oração que as coisas que eu li, elas começam a se encaixar, elas começam a se ligar. Oração é um ambiente de revelação. Mas não é só a revelação e entendimento da palavra. Eu era ainda um adolescente, e eu comecei a me trancar e ter tempo com Deus no meu quarto todos os dias. Naquela época eu trabalhava num banco, eu entrava meio-dia, saía entre 6 e 7 da noite para correr para a escola, ainda estava cursando o colegial. Mas eu protegi minhas manhãs. Se tinha trabalho da escola, tinha que fazer de madrugada ou fim de semana. Eu não fazia nada antes de ir para aquele banco, a não ser eu acordava, me arrumava, e das 7 às 11 eu ficava trancado no meu quarto, orando. Às 11 era o limite do que eu tinha que sair para conseguir chegar meio-dia no banco. A maior parte desse tempo orando em outras línguas. Paulo diz que o que fala em línguas fala mistérios. A gente não está falando só dos mistérios da palavra que ainda não entendeu. Muitas vezes daquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes quando eu estava naquele ambiente de oração, eu ficava assustado, porque eu achava que eu estava ficando maluco. Porque enquanto adolescente orando, eu começava a ver coisas que eu não acreditava ser possíveis. Eu me via pregando para multidões. Eu me via escrevendo livros. Eu via caminhões de livros descarregando em eventos. Eram coisas absurdas até para a realidade da época, de quem já estava muito bem na época. E aquilo me deixava desesperado, eu não tinha coragem de falar com ninguém. Eu ficava pensando, eu acho que eu fui picado por esses bichos de mania de grandeza. Mas quanto mais eu orava, mais forte aquelas coisas vinham dentro de mim. Hoje eu consigo olhar para trás e entender. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O Espírito Santo estava depositando sementes de grandeza dentro de um camarada que olhava e dizia: eu não posso, eu não consigo. A gente tenta se agarrar demais em habilidades. Quando chegou a época de ir para a faculdade, o Espírito Santo me proibiu e disse: você não vai fazer o curso superior. E pensa uma coisa que tinha valor lá dentro de casa, tanto para o meu pai como para nós, e a forma como ele nos criou. Pensei, pelo menos vou fazer um seminário teológico. O Espírito Santo disse: não vai. E não estou dizendo que Deus é contra. Eu estava tentando tratar com o meu orgulho algo que eu queria me agarrar. Eu me lembro do dia que ele me disse: quando eu te levantar como ensinador às nações, eu quero que todo mundo veja em você a minha graça. Eu quero que todo mundo saiba que não foi você que se colocou nesse lugar. Entender essas coisas começaram a me ajudar a ir além de mim mesmo e poder fazer mais para Deus do que jamais eu imaginaria poder fazer. Mas estou vivendo uma época onde o Espírito Santo tem dito: comece a provocar e despertar as pessoas a não cruzar o limite
que as faça entrar no lugar de orgulho ou autossuficiência, mas também não as deixe perdidas numa falsa humildade e num senso de incapacidade que eles devem ter quando não se verem conectados à graça. Mas quando eu e você começamos a entender o que é a graça de Deus, irmão, isso muda tudo. No início do meu ministério, uma das coisas que mais me doía, era quando eu ia pregar em algum lugar, ou alguém me apresentava, e alguém perguntava: qual é a sua formação? Eu dizia: pois é. Eu comecei viajando com o pastor Harold, apresentavam ele, dizia: graduado em engenharia química lá no país dele, regraduado aqui no Brasil pelo Unicamp, fala tantos idiomas. Gente, era uma apresentação enorme. Depois dizia assim: e também está aqui com a gente o irmão Luciano. É só o que tinha falado, não tinha mais nada para falar. O irmão Luciano. Aquilo doía. Mas enquanto doía, é porque eu estava valorizando uma habilidade, uma formação a qual eu pudesse me agarrar e provar algo para os outros. O que você precisamos, entenda, eu não estou falando contra a formação. Meus 2 filhos estão estudando, se preparando fora. Eu falei: se um anjo de Deus não aparecer para vocês, exigindo o que exigiu de mim, todo mundo vai trilhar o caminho que deveria. Mas naquele momento Deus está tentando me fazer entender algo. Eu lutei muito contra isso. Meu primeiro ano como pastor, uma irmã da nossa igreja falou: olha, vou receber meu irmão, que é uma figura que despontou na Europa, no campo científico, na área dele. Quero muito fazer um almoço e aproveitar, desculpa, te convidar para o almoço. Quem sabe você consegue falar de Jesus para ele. Lá fui eu, inocente, esperando que o cara ia estar todo aberto, receptivo para mim. E nos primeiros momentos de conversa ele me pergunta: qual é a sua formação? O cara nem é crente, irmão. O que ele tem que se meter na minha formação? Eu falei: o senhor está falando da formação acadêmica? Ele falou: se não fosse essa, seria o quê? Com quem disse: só tem isso. Eu falei: bom, se a sua pergunta é sobre isso, não tenho não. Eu estava disposto a vencer aquilo. Aí o miserável olha para mim e diz: então qualquer um pode abrir uma igreja? Aí toda a carnalidade que eu vinha tentando matar ressuscitou. Eu olhei para ele e falei: defina qualquer um, porque eu te desafio a fazer o que eu estou fazendo. Você pode contar história para esse povo durante um mês, e se eles não verem esse negócio funcionando na sua vida ou através de vocês, vão parar de te seguir. Eu falei: agora você acha que eu sou um Zé Mané, que eu não sei de nada? Você quer discutir o quê? Você quer discutir a sua área? Eu não sei o que me deu aquela insanidade. Orgulho. Eu falei: você quer discutir a sua área? Me dá o assunto. E você acha que ele recuou? Ele me mandou a pergunta de um negócio. Mas a hora que ele mandou a pergunta, o bondoso e misericordioso Deus me transportou na minha memória para um dia que eu estou numa sala de um consultório médico esperando alguma coisa com alguém, e eu comecei a ler uma revista científica e era um artigo sobre aquele assunto. E eu respondi na hora. Eu falei: você quer que a gente fale na linguagem científica ou para eles acompanhar? Como se tivesse algo. Se for só essa, o cara olha para mim e diz: vou fazer uma segunda pergunta. Ele muda o assunto. E quando ele fez uma outra pergunta, eu fui transportado na minha mente para um momento daquele que você está trocando de canal. E eu fiquei uns 5 minutos assistindo um documentário sobre o que ele perguntou. E parece que eu estava na frente da televisão recapitulando aquilo tudo, e eu dei a resposta. Ele fez a terceira pergunta, que eu não lembro nem direito aonde veio, e eu dei a resposta. E quando eu respondi a 3 coisas, ele falou: pelo menos você não é alguém desinformado. E dentro de mim eu ficava pensando: se meta comigo, você não sabe quem está do meu lado. Só que depois, quando eu fui orar, Deus me deu uma bronca e disse: eu te socorri e não deixei você ficar desonrado lá. Ele falou para mim: mas nunca mais faça isso, porque você não será socorrido uma segunda vez. O Senhor disse: você não tem que provar nada para ninguém. Você nem precisava saber aquelas coisas. O que eu te chamei para fazer é entre você e eu. E não importa o que achem, não importa o que pensem de você, o que importa é o que eu penso de você. É o que eu te chamei para fazer. E naquele dia eu tomei a decisão. Eu falei: eu não vou provar mais nada para ninguém. Eu quero apenas cooperar com Deus. Irmão, pensa num lugar livre, leve e solto.
É esse onde você não tem que provar nada para ninguém. Só honrar aquele que te chamou. Agora, quando eu fico olhando o que Deus tem feito, esses dias alguém disse, pastor, o senhor está feliz por ter cumprido o propósito de Deus? Eu falei, para com isso, estou só começando, criatura. Tudo esses anos foi treino, preparo, aprendizado, e agora que começou. Se você acha que eu estou olhando dizendo que bom que foi isso, não. Tem mais. Irmão, nós ainda não temos noção do que Deus fará na igreja brasileira. Mas nós temos limitado uma ação de Deus quando a gente, mesmo sabendo que Ele nos chama e nos capacita, quando a gente se desqualifica o tempo todo. Ele não quer que você perca a consciência da parte ruim, porque isso permite Ele tratar. Quando Isaías disse, o homem de lábios impuros, Ele diz, eu posso tratar com você. Mas Ele também quer que a gente entre num lugar de dependência nele. E nessa noite a minha oração é que Deus faça explodir uma revelação dentro de você. Nele, você é muito maior do que imagina. Você pode mais do que jamais sonhou. Você vai além das suas limitações e capacitações, que mesmo elas seguirão sendo trabalhadas por Deus. Mas se você quer entrar no lugar da revelação, não há outro caminho. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. A revelação tem que ser progressiva. E quanto mais eu e você entramos nesse lugar, o lugar da oração, o tempo com Deus, a consciência do que nós somos e do que nós podemos nele começa a encher o nosso coração. E à medida que isso cresce em nós vamos entender não só quem Ele é, mas quem nós somos nele. Fala para mais alguém que você não falou antes. Fala, você não tem ideia do quanto Deus vai usar a sua vida.